a mais uma entrevista em Infomoney. Eu sou Paula Barra e recebo hoje o estrategista-chefe da XP Investimentos, Celson Plácido, e o chefe da mesa de câmbio da ICAP, Ítalo Abucatia. Muito obrigada por terem vindo no estúdio do Infomoney. A pauta de hoje é câmbio. O dólar, juntamente com o Ibovespa, tem chamado a atenção nos últimos dias. A Bolsa, porque depois de um fevereiro bom para os comprados, teve uma derrapada em março e está no 0 a 0 no ano. E o dólar, porque desde o final de janeiro vem de uma arrancada sem muita pausa, como a gente pode ver no gráfico, e nos últimos dias bateu o maior patamar desde 2003. Para começar, Ítalo, qual que é o seu cenário para o câmbio, olhando para uma janela mais curta até o final de março? Eu acho que ele tem grande chance de testar o 3,50 ainda em março. Lembrando que final de mês, obviamente, tem sempre a virada do mês, é trimestre, a briga do Petax, do comprado e do vendido. Isso aí existe sempre uma certa alteração na taxa que não condiz com a realidade daquele momento do técnico que deveria. Mas com certeza esse cenário altista ele vai permanecer durante um longo tempo. Abril ele começa a mudar um pouco em relação à safra de soja, que esse ano está superior a 8% ao que foi ano passado, que foi recorde. Ou seja, então volta a exportação. Em contrapartida, a gente tem um anúncio semana que vem, no dia 24, que o Tom Bini ficou de anunciar, a provável retirada do programa de swap. Ou seja, então a gente está falando de 2 bi de dólar que vai ficar para fora a partir de abril. Quer dizer, então o Banco Central e o estrangeiro eram os dois únicos vendedores de dólar que nós tínhamos até então. O Banco Central interrompe sua venda, caso isso se confirme, e o estrangeiro já está comprando, já parou de vender, que era o grande vendedor para pegar o carry, em função do risco Brasil ter aumentado e já não estava valendo tão a pena aplicar. Então, quer dizer, ainda tem a taxa de juros, o Copom, que provavelmente o 0,25 já ficou para trás e o 0,50 vai ficar necessário para equilibrar. Então, a gente ainda tem ralis bem fortes em relação a esse dólar e vai ter realizações com certeza, mas ainda pode buscar o 3,50. Passando para você agora, Celson, não sei se você concorda com essa visão de que do dólar dá 3,50 até o final do mês, mas o que a gente pode esperar da Bolsa? Se a gente pegar no acumulado do ano, praticamente não andou, né? O Ibovespa. Que impacto que a gente pode sentir no mercado? O dólar, eu concordo, essa parte é uma tendência de alta, né? Você tem problema político, né? Você tem um problema entre Congresso e Planalto, isso também dispara, a própria Moody's já declarou isso. Né, a própria Moody's também já declarou que o dólar, né, hoje em dia a gente acredita que um dólar, primeiro, que olhando o passado, nos últimos 10 anos, 7 anos o governo segurou o câmbio, seria um câmbio de equilíbrio 3,30, 3,40. Mas óbvio que você tem os overshootings aí no meio do caminho. E a Moody's declarou que o câmbio de equilíbrio hoje é 3,75. Isso há uns 10, 12 dias atrás ela falou isso. Então, quer dizer, não é só a gente achar que o dólar não vai andar, né? O dólar está caminhando por uma alta. Impacto para a Bolsa não está abaixo de 40 mil pontos por conta do dólar. Né? Ano passado, quando saiu a primeira pesquisa eleitoral, informava que a Dilma, em março do ano passado, a presidente Dilma, atual, reeleita, ela ganharia no primeiro turno. A Bolsa bateu 44.900 pontos naquele momento. Só que em dólar eram 19 mil pontos, porque o dólar estava 2,36. Agora a Bolsa está na casa de 50 mil pontos, mas em dólar é 15.500 pontos. Então, se a gente colocasse o mesmo dólar naquele período, a Bolsa estaria 37, 36 mil pontos. Então, para o investidor estrangeiro, ele sempre compara a Bolsa em dólar. E em dólar, tá barato? Ainda não, porque quando você avalia preço sobre lucro, ou seja, valor de mercado da Bolsa sobre os lucros projetados, ela está em reais na casa de 11,5 vezes. E o histórico médico é na casa de 10,5. Então a Bolsa ainda poderia realizar. Só que em reais. Só que como o dólar continua subindo, o investidor estrangeiro ele olha no relativo às bolsas mundiais e acaba de vez em quando comprando um pouco aqui. A gente só vê fluxo quando vê de entrada ou de compra na bolsa de estrangeiro, não vê de local, porque o local está vendo que a bolsa está parada no ano, como você bem citou. Andou em fevereiro, mas já voltou agora também em março. Então, quando a gente vê um movimento de alta que nem dessa semana, da terceira semana de março agora, é o estrangeiro respirando, comprando ali, que está vendo que está barato, a bolsa em dólar está no menor patamar desde 2009. Então, o estrangeiro que ainda está segurando a bolsa no patamar ali de 50 mil.
Sim. Não deixa muito... não lembro agora corretamente qual o dia, isso foi terça-feira, a gente teve um fluxo comprador líquido de estrangeiros de 160 milhões de reais no dia em ações, um basket. Então, assim, o estrangeiro, quando ele olha o câmbio, ele fala, poxa, qual ativo mundial, né, qual país se tornou barato no relativo? O Brasil, porque a moeda vem se desvalorizando, o real, absurdamente. Então, ele acaba tendo... Eu tenho liquidez, eu preciso aplicar num ativo de risco. Ele acaba entrando no país por conta disso. Mas quando você analisa por fundamento, a nossa bolsa ainda não está barata, ela teria que corrigir um pouco em reais. O problema é esse, o dólar não está deixando ela corrigir em reais, então fica segurando essa casa de 50 mil, 48 mil pontos sempre, aí o dólar anda, aí o gringo entra de novo, ela sobe um pouquinho, em reais ele acaba segurando isso. E o efeito é engraçado, né? Tem dia, por exemplo, que o dólar sobe 1%, a bolsa cai 2%, 3%. Ou seja, para o estrangeiro, a bolsa ficou mais barata 3%, 4%. Então tem que se destacar sempre isso. Tem que olhar a bolsa em dólar, não adianta. É o investidor estrangeiro que move a nossa bolsa. Não é o local, não é a pessoa física, é o estrangeiro. Então para a gente tem que olhar o Ibovespa em dólar, não tem como. Ainda mais com essa vol, né? Também, né? Hoje melhor ainda. Impressionante, né? E quando que você acha que o Ibovespa vai destravar, sair desse patamar que ele está? Tem muitos fatores aí, política. A gente está com PCA 8%, basicamente. Selic, o que era 13 já é piso, deve ser para o próximo a 14. Dólar disparando, preços administrados, quer dizer, esse primeiro semestre veio tudo. Veio combustível, tarifa de energia, tem conta de luz subindo 100%. Inflação rumo ao 2 dígitos. Então, quer dizer, é difícil ver competir, né, com esse cenário de juros elevados. Acho que ainda demora um pouco, é óbvio. Se o investidor estrangeiro ele começa a ver que o país está indo no trilho, Congresso estão aprovando as medidas, né, começam a aprovar as medidas fiscais, ele olha 2016 para um cenário melhor, tudo isso, ele começa a entrar na bolsa, mas ainda não é esse cenário, porque até o dólar ele prejudica as companhias, a grande maioria, que tem um endividamento em dólar, o custo de capital brasileiro mais caro para captação, então é um cenário ainda bem adverso, digamos assim, para quando a gente analisa a bolsa por conta também desse dólar, desse cenário. E para atrair investidor, só o estrangeiro, mas tem que ter uma visão mais clara do que está acontecendo, uma melhora, você tem uma impopularidade muito grande, atual, então ele está muito preocupado o investidor estrangeiro também com a parte política aqui no país. E nesses dias, como a gente estava falando no começo, a gente viu o Federal Reserve, o Banco Central Americano, dando sinalizações de que já vai subir os juros. Quando vier isso, qual que é o impacto que a gente deve sentir no mercado? Falam que deve chegar em julho ou setembro, quando chegar... eu acho que ainda não está precificado, acho que por mais que o mercado acredite que possa estar, eu acho que não está. Ainda tem bastante coisa para andar, ainda tem eu acredito, você vê que pelos próprios economistas dos bancos começam a revisar suas taxas de dólar para final, os relatórios que começaram a 2,65, 2,70 já estão em 3,80 para final do ano, e quiçá 4, enfim, é prematuro, não existe hoje um teto efetivo para o dólar, exatamente em função da demanda, da questão. Hoje, eu acho que a partir do momento que se aumente a taxa de juros, ao meu ver, ali vai começar o mercado como um todo se estabelecer. Vai parar um pouco o movimento especulativo. Já sabe até onde pode ir. Eu acho que o movimento de querer comprar e de desvalorizar as moedas globalmente, ele cessa com uma forma exagerada a partir do momento que se concretize, se materialize o que todo mundo espera, que é o que todo mundo teme, que é o aumento de juros americanos. Aí sim, aí chegou lá. E daí? Daí o que eu faço? É óbvio. Daí sim, as posições vendidas começam a ficar mais confortáveis, você atingir um preço confortável de venda, você começa a, dependendo da política econômica do país, atrair investimentos, a melhorar a sua perspectiva para o próximo ano. Isso vai ser um período do último trimestre nosso, provavelmente. Eu acho que deve vir em julho. Para mim, vem logo no início, vem logo na virada do semestre. E aí, convergir, como diz o Tombini, como o Tombini ontem no discurso, teto da meta 2016, eu acho humanamente impossível, com todo o cenário, com essa curva toda que a gente vai estar fazendo até o final do ano, com todos esses exageros que a gente vai chegar, com taxa alta de dólar, com inflação alta, com juros altos. Ele vai ter que interromper essa alta em setembro para tentar segurar onde a gente vai estar, nos níveis que a gente vai estar. Ontem, no discurso que ele deu, se eu não me engano, ontem teve
acho que foi no congresso, o seminário na Goldman e tal, e que ele deixou muito claro que eles estão muito tranquilos em relação ao dólar e dando todos os sinais que estão cortando todos os custos extras nos orçamentos. Agora eles não podem ter custos extras. E que o próprio swap cambial é um custo. Né? Então, já sinalizando bem... E Banco Central nenhum no mundo vende dólar. Apenas o Brasil estava vendendo. Isso acho que é um ponto fundamental. Eu aprovo o que eles estão fazendo, acho que demorou para fazer isso. O Levi, quando entrou, acho que ele só foi um cara camarada com o mercado. Eu não vou interromper agora não, tá? Vocês podem brincar com isso aí um pouquinho. Mas vai acabar, tá? Acho que foi um sinal. E outra, vamos combinar, um mercado que a gente gira 200 mil contratos de câmbio, que equivale, a quase 10 mil de dólar, 100 milhões não chama ninguém para vender. Essa é uma grande verdade. Então, assim, foi o que ontem mesmo o Barbosa falou, acho que swap não serve para induzir ninguém a abrir posição. Swap serve para oferecer liquidez. A posição do Banco Central é oferecer liquidez ao mercado. Então, eu acho que só vai parar, então, respondendo a tua pergunta inicial, rodeei, quando aumentar os juros. Aumentou os juros, então esse teto onde pode ser? Acho que depois do 3,50, que eu acho que vai rápido, vai testar. Ele vai buscar os 60, ele vai lá. Ele só vai parar ou tendo fluxo efetivamente, ou de fato, porque, como você bem sabe, a questão do investidor estrangeiro, seja para captar em bolsa ou título público, o investidor estrangeiro não se preocupa em se está barato ou se está caro, ele se preocupa com a mudança de regra. A gente viu muito isso no governo passado com Manteiga. IOFs para cá, IOFs para lá. Isso inibia a continuidade dos investimentos a médio e longo prazo. Então a gente ficou só com carry, a gente não ficou com nada atrativo num horizonte mais longo. Então hoje a gente não tem isso. O Brasil não é uma coisa que o México fez bem, um dever de casa muito melhor que o nosso, que a gente perdeu esse investimento. Que a gente tinha tudo para ter isso que tivemos até o final de 2010, 2011, que o Brasil era a namorada do momento, quando deu a questão do Lehman e a quebra dos Estados Unidos, enfim. E a gente não aproveitou essa oportunidade. Então, aí, quer dizer, voltando, o dólar é isso. Eu acho que ele vai testar novas barreiras, sim, até que aumente juros. E nos próximos meses, como a gente tem falado, várias decisões importantes vão ser tomadas para a economia. Primeiro, o Fed, que pode anunciar a qualquer momento, em junho, e temos também um possível rebaixamento de rating, isso, que também pode vir impactar. Você acha que projeção econômica deve mudar nesses próximos dias? Você já vê uma possibilidade de Selic chegando a 14%? Vejo, acho altamente factível. E provavelmente um discurso político lá na frente já mudando um pouco essa questão com uma certeza óbvia, absoluta de convergir para 2016. Já vai mudar para um segundo trimestre, pode ser que um semestre, porque, enfim, matemática é simples, não tem receita de bolo, não vai dar para fazer, mas a gente acredita, tem que acreditar. E Celso, com o Selic possivelmente chegando a 14, dólar passando de 3,50, o que vai restar para a Bolsa? A gente falou do índice Bovespa, né? O índice Bovespa a gente não vê uma valorização, ele é muito, entre aspas, poluído, mudou a regra, isso está melhorando, de participação das empresas. A Ambev, por exemplo, tinha 2%, hoje tem 7%. Então o índice está um pouquinho melhor também em relação ao passado, que hoje considera empresas pelo valor de mercado dela e também pela negociabilidade. Existem alguns setores que são beneficiados, no caso do papel e celulose, que é grande exportadora, a Suzano é uma, faz parte das nossas carteiras, a gente acha que é um papel, aí, um ativo que tende a apresentar uma performance, é muito exportadora e vai continuar, quer dizer, a empresa se reestruturou, vem crescendo, receita totalmente dolarizada, custos baixos, é um dos poucos setores que o país é competitivo em relação à produção, né, no caso aí a celulose. Você tem a própria Embraer também, que também tem suas receitas dolarizadas, e alguns ativos que a gente olha principalmente olhando o setor financeiro, cartão de crédito, uma Cielo, uma BB Seguridade que ainda tem um crescimento aí, bancos
Tem-se um risco? É óbvio que tem, de aumentar uma taxação em bancos, mas ainda negociam um múltiplo bem abaixo de bolsa. Para ter uma ideia, um Itaú negocia 8 vezes lucro. Bolsa está 11 vezes e meio. Então também tem alguns ativos ainda atrativos que a gente acredita que vão apresentar um desempenho superior ao Ibovespa. Por isso que a gente recomenda. Dá para ter ações, mas com proteção. Você compra uma carteira de ações, mas monta uma proteção que a gente chama em estruturados uma fence em Ibovespa, que você captura uma queda e também, né, se protege de uma queda e também captura uma alta do índice Ibovespa. Mas é óbvio que é um cenário mais complicado, que é de alta de juros, inflação corroendo a renda da população, um PIB tendendo a ser negativo entre -1 até -2, dependendo de racionamento, essa operação Lava Jato com a Petrobras também, ou seja, tudo conspirando para queda de produção, consumo, população endividada, juros cada vez mais altos, mas aí você tem alguns ativos, alguns setores, como eu citei, que não podem se beneficiar um pouco ou se prejudicar menos nesse cenário, entre aspas, um pouco maligno para a nossa bolsa. Petrobras fica afastado. Não tem balanço, né? Acho que eu não consigo ver. Né? A gente discute muito isso, quando a gente discute com os analistas, é isso. Quer dizer, como é que você consegue fazer uma conta para a Petrobras e você não sabe o tamanho do rombo, né? São 6 bilhões que eles estão falando agora, 88 bilhões. O que foi fraude, o que foi aumento de custo de orçamento, que a gente sabe que acontece, né? Para fazer uma obra no banheiro, sobe 20%, ok. Mas espera, o que foi isso? Como é que uma refinaria sai de 2 bilhões e 800 de dólares e se transforma em 18 bi e 600? Abreu Lima. Pô, a maioria foi um rombo. Vai registrar 6 bi? Só essa refinaria já teria um rombo enorme. Então, assim, é até a primeira vez que a gente vê isso, né? O governo, ele vai, entre aspas, privatizar ativos da Petrobras. Ele vai vender 40 bilhões de reais no melhor cenário da Petrobras, porque ele está precisando de caixa. Então, mas Petrobras, por enquanto, fique distante, mantenha-se longe. Até sair pelo menos um balanço. O balanço está para abril, vamos ver. Quando sair o balanço, nossa área de análise vai analisar e aí a gente pensa aqui que a gente pode ter, mas por enquanto fique fora. Bom, e a gente vai colocar na tela agora um gráfico do dólar. Sim. É o passado do dólar, né? Desde 2002 até agora. 2002 teve o pico do Lula entrando no governo, aquele cenário de incerteza. 2008 com a crise e agora com o dólar a 3,30, beirando 3,30. Dólar deve chegar a R$4? Pergunto para os dois, começando pelo Ítalo. Eu acho altamente factível. Eu acho que não vejo nenhum upside em vender dólar. No Brasil, acho que assim, não faz o menor sentido juros altos. Não vejo atrativo algum em vender dólar, não vejo nada que me dê segurança, acreditar. A gente está em março, a gente tem mais 9 meses aí de brincadeira séria e, quiçá, mais outro ano de recessão. Acho que esse é um período muito sério, muito grave. Acho que diferente até de 2002, porque, bom, eu tenho 27 anos de mercado de câmbio. E eu te digo assim, eu já vi taxas de juros de 3% ao dia, já vi câmbios mais horrorosos do que esse, mas períodos menos longos e duradouros do que a gente está vendo agora e sem a menor perspectiva de melhora. É uma alta sem pausa desde o final de janeiro que a gente está vendo. E sem horizonte, sem perspectiva. Assim, o pior é isso. Acho que o que realmente nos leva a ter essa, infelizmente, essa nebulosidade no pensamento. Quer dizer, meus amigos falam, cara, meus clientes, isso é terrorista. Não é terrorismo, não é. É uma realidade triste. É você ver que você quer que eu te estimule a vender? Eu não vou. Eu prefiro não falar com você hoje. Você quer vender, venda, mas eu não quero. Assim, não vejo algo palpável para acreditar, a não ser que tenha um fluxo gigante. Vamos lembrar que no ano passado, sem ter nada de Lava Jato ou de Petrolão, CPIs, etc., que no final do ano a gente teve várias captações de Petrobras, de BNDES, de Vales, e que equilibraram o nosso fluxo cambial e que na virada do ano, de dezembro a janeiro, a gente ainda teve um fluxo negativo. Aí vamos lembrar que o fluxo dessa virada de ano foi o fluxo recorde negativo, que a gente não tinha como captar, né? Essas empresas todas não podendo trazer, BNDES nada, Petro nada, Vale nada, a gente mais de 9 bi negativo, com a posição vendida dos bancos recorde em 30 bi.
assim, uma posição vulnerável, é assim, uma situação complicada. Então a gente está falando da virada do ano, de lá para cá só piorou. Então estamos falando de 20% em 3 meses de desvalorização da moeda, muito grave, trabalhando numa média de Selic de 12%, contando do que era e do que está, enfim, 20 numa moeda. Então é factível sim o 4, não que eu queira, não que eu gostaria. E eu acho que o momento de hoje é pior do que foi. É porque eu me lembro bem que quando marcaram R$4 na entrada do Lula, era para dizer saiu a R$4. Era para ficar registrado que saiu a R$4. E depois o mercado foi se ajustando e tal, por mais que não gostasse, que a gente não gostou, enfim, de ter que conviver com aquela realidade. Agora é um cenário macroeconômico que está realmente todo desajustado aqui no Brasil. E que se ele for, esse é o temeroso, se ele de fato se concretizar, porra, Paula, não é para marcar, não é para dizer assim, eu tirei o boleto a 4, porra, que bom, então guarda porque amanhã pode ser 8, sabe, assim, é uma coisa, de fato, muito complicada. Celso. A gente estava falando isso sobre uma tendência de alta, não depende só do Brasil, né? A gente está vendo isso em outras moedas também, o euro com o dólar próximo à paridade. Foi até engraçado que essa semana bateu o euro em relação ao dólar, bateu o menor nível em 12 anos. Sim, justamente o nosso menor nível também. Verdade. Em 12 anos. E, óbvio, você teve um problema ali em 2002, que foi das eleições, o Lula vai entrar, vai mudar tudo. Não aconteceu isso. Crise em 2008 também, buscando uma moeda forte. Mas agora, além da economia dos Estados Unidos estar caminhando com dados, às vezes melhores, às vezes um pouco piores, mas mostrando recuperação, diferente de Europa, China desacelerando, aqui não. Aqui a gente está mostrando retração. No momento que está todo mundo reduzindo os juros, aqui a gente está subindo os juros, com inflação, afastando, fora todo esse problema entre Congresso e Planalto, risco político elevado, vai quebrar ou não um risco político, ou mesmo de contratos, sempre existe, sempre tem essa incerteza, fora a possibilidade de perder o grau de investimento, que assim, são pilares aí, né? Ela já tem um problema da impopularidade, o governo atual. Menor nível, só ganha em relação ao Collor na época do impeachment. Sim. Você tem um problema entre Congresso e Planalto, Congresso muito mais forte. A gente sempre soube que ele era mais forte. Só que agora é para mídia ver mesmo, para todo mundo ver. Saída do Cid ontem foi mais forte. O Eduardo Cunha anunciou a saída dele. Ele do PMDB anunciou a saída do Cid. Foi um retrocesso na nossa democracia, sem dúvida nenhuma. Não sou mais base aliada, estou saindo. Então, assim, é o que a gente fala, a gente vem discutindo essa parte, né? Os 3 pilares para o impeachment são impopularidade, né? A parte Congresso e Planalto totalmente dividido, e o outro é improbidade administrativa. Esse ela não tem. É verdade. Mas isso também aguça a saída do dólar daqui. Então acelera isso. Então, na sexta-feira da semana passada, o dólar também subiu bem, muito porque falaram que teve uma reunião em que o Levi tinha pedido, quer dizer, rumores de mercado, tinha pedido para sair. Não acredito que ele tenha pedido para sair. Que uma semana foram 2 dias. Isso, Ele deve ter falado assim, olha, Congresso, vocês têm que aprovar as medidas fiscais, senão que foi não dá. Pelo Renan Calheiros, né? Isso. Aí não dá para continuar, né? Com certeza não ameaçou uma saída, duvido isso. Mas é óbvio que isso gera incerteza, volatilidade, a tendência do dólar é de alta. E tem uma outra questão ainda também, não sabemos o que vai sair da Lava Jato. Também. Sim. Se tiver esse problema, aquilo que eu falei, improbidade administrativa, um problema envolvendo ela, começa a se... Aí é pá de cal. Aí que são os pilares que a gente destacou aqui um pouco antes. É muito ruim isso, né? Acho que ninguém quer impeachment, nada disso, mas é óbvio que isso acaba também refletindo. Eu pelo menos não acredito particularmente que isso vai ter, mas é óbvio, se for comprovado qualquer problema, sem dúvida, verdade. Mas isso gera volatilidade e o investidor estrangeiro não é bom, o impeachment não é bom. Parece o país 2 anos, não é bom. Mas infelizmente, não é avaliar, não é que é impossível, eu acho que é improvável. Sim, é verdade, concordo. Ou seja, o cenário está complicado. Tem oportunidade de investimento, né? Dá para investir em renda fixa, você tem debêntures incentivados ainda, mesmo LCI, LCA, talvez poucas mudanças. Algumas ações, quer carregar uma carteira de ações, mas carrega uma carteira com receitas em dólar, empresas voltadas à exportação em dólar, mas protegendo essa carteira 100% via uma FENS e também uma exposição em dólar. Então, diversificando assim
seus investimentos. Sim, se protegendo, é isso aí. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Encerra mais uma entrevista InfoMoney. Muito obrigada.